E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai ter mais uma versão do Nether SX2 baseada aí na versão 1.6 do próprio Aether. E bom, antes de vocês falarem que vocês não estão conseguindo instalar e tudo mais, lembrando rapaziada, o Nether é apenas um patch, então a versão do Aether vai continuar na versão 1.6, porém o patch contido aqui dentro do Nether é na versão 1.8, ok? Então toda vez que vocês baixarem e forem instalar, ele ainda vai estar apresentando a versão 1.6 e por isso que se você for tentar instalar por cima do seu Aether, ele vai dar falhas, ok? Então o recomendado é que você desinstale o seu Aether e depois você instale aqui o seu Nether para você conseguir utilizar esse patch. Lembrando que caso você desinstale, você tem aqui uma função para você transferir os dados, ou seja, você pode transferir os dados do seu Aether e passar aí todos para o seu Nether sem você ter que se preocupar em perder nenhum dos seus saves ou save state ou qualquer outra coisa desse tipo, ok? E bom rapaziada, como chegou aqui a versão 1.8 do Nether, é sempre bom relembrar para todos vocês que o Nether é apenas um patch de correções, ele não é necessariamente uma atualização do Aether, até porque o Aether é de código fechado. E assim como o Kira falou no vídeo de ontem, rapaziada, a gente sabe que o Nether é apenas um patch porque ele aplica apenas algumas correções para certos jogos específicos, e dependendo do changelog daquela versão, ele vai aplicar patches teóricos aí para cada um desses aplicativos. Patches que em si podem corrigir bugs gráficos, glitches aí que podem acontecer durante a sua gameplay, e vez ou outra esses patches podem adicionar aí uma melhor performance, um melhor desempenho dependendo do seu celular, ok? Então é por isso que na versão 1.7 do Nether a gente pode ver que ele realmente trouxe muito mais desempenho para alguns jogos, justamente por conta desses patches aplicados especificamente para eles. Nessa versão 1.8 ele não traz tantas correções assim de desempenho, mas melhoram aqui o desempenho categoricamente para cada jogo que você for utilizar. Então é por isso que aqui, rapaziada, é muito difícil da gente falar que o Nether realmente trouxe muito mais desempenho, até porque, rapaziada, ele traz aí desempenho dependendo do seu jogo e dependendo das correções que ele for aplicar dentro dos seus jogos, ok? Mas bom, já testando finalmente essa versão aqui, rapaziada, dentro do meu Poco F5, o nosso querido God of War, eu consegui rodar ele na resolução 3.5x nativa, na renderização de GPU no modo de Vulkan. E pra mim, pelo menos, rapaziada, a performance dele nessa resultado tá muito boa mesmo. Ele pode começar ali com os seus 53 a 54 FPS, mas não perde muito assim na sua qualidade de gameplay. A gente ainda consegue manter uma boa qualidade de gameplay sem a gente perceber que o nosso jogo tá tão lento assim. É claro que se você quiser, dá pra você diminuir pra resolução 3x, mas a 3.5x ainda tá muito na boa pra gente jogar. E lembrando, essa parte inicial aqui é uma parte que tem muitos, mas muitos bots, né, que a gente tem que matar, no caso os NPCs, e por isso ela pesa bastante no quesito de CPU para os nossos celulares. E colocando, é claro, na resolução 3.5x, para a GPU também fica bem pesado, e é por isso que a gente pode perceber que ele tá tendo aí alguns probleminhas. Mas ao longo aí da nossa gameplay em outras partes, a gente vai poder ver que esse FPS vai se estabilizar ali em 60 FPS e a gente não vai ter que se preocupar com mais nada, né? Como vocês podem ver, diminuiu bastante já a quantidade de inimigos e a gente já consegue ter ali uma performance muito melhor na casa dos nossos 60 FPS sem a gente ter que se preocupar. E que, como vocês podem ver, depois que a gente termina de eliminar a maioria dos nossos NPCs aqui, a gente consegue ter uma performance fluindo na casa dos nossos 60 FPS a todo o momento, ou seja, dá para você jogar na resolução 3.5x, só nessa primeira parte aqui que deve ser um pouquinho mais complicado. Já vindo pro nosso Gran Turismo 4, que era um jogo que a gente tem aí uma certa dificuldade nas propriedades do jogo, rapaziada, eu tive que já diminuir ele para resolução 2.75x. Na 3x até ele consegue rodar, porém, dependendo ainda da sua curva, né, dependendo também do mapa que você tá, ele pode dar umas lagadinhas, enquanto na 2.75x eu não noticiei nada disso. Dá pra gente ver que a performance dele é realmente muito boa, eita, embora eu não seja muito bom assim no volante, a gente pode ver que o desempenho dele se performa mesmo aqui numa cidade intensa como Nova York, né, uma pista intensa como Nova York, que tem muitos assets, muitos prédios, os carros aqui inclusive são muito bem detalhados, e a gente pode ver que ainda assim a performance segue em 60 FPS a todo o momento do nosso teste, sem a gente ter que se preocupar com o jogo crashando ou qualquer outra coisa desse tipo. Lembrando, eu testei, é claro, em um Poco F5, mas daria para você testar aí de boa em outros dispositivos e você ainda ter uma
performance muito boa, mesmo em resoluções muito mais altas. No geral, rapaziada, dá pra você jogar lisinho aqui dentro do seu Gran Turismo. Um jogo que é um pouquinho problemático, como o nosso Need for Speed, e a maioria dos nossos Need for Speed, né, são pesadíssimos pra gente rodar dentro desse emulador. Se a gente vier nas propriedades do jogo, a gente já pode ver que eu consegui rodar ele na resolução 2x nativa e ainda assim utilizando o renderizador da Vulkan, ok, rapaziada? Então, assim que a gente clica aqui pra gente carregar o nosso estado, a gente já pode ver aqui que o desempenho no começo não é assim tão ideal, mas pelo menos, rapaziada, ao longo da nossa corrida, a gente já pode ver que a performance dele fica muito melhor. Nesse comecinho aqui, ele é bem complicadinho mesmo de rodar, ele vai rodar ali por volta dos seus 50 FPS nesse começo, mas depois o nosso FPS já se estabiliza e a gente consegue pegar tanto 100% de velocidade, quanto também ali os nossos 60 FPS ao longo da nossa corrida, ok, rapaziada? E mesmo perseguindo aí todos os outros carros, a gente ainda consegue um desempenho bem espetacular para rodar esse Need for Speed Most Wanted, que tá muito mais estável dentro aqui do Poco F5. E olha que eu tô utilizando aqui a HyperOS, né, que a HyperOS é bem ruinzinha para rodar aqui alguns jogos de PlayStation 2, mas ainda assim a gente consegue um excelente desempenho, mesmo aqui em áreas mais remotas e com muita vegetação, como vocês podem ver, que são bem pesadas aqui para esse jogo. E por último, mas não menos importante, a gente também tem o nosso gracioso Shadow of the Colossus, com aqui as nossas configurações gráficas no Poco F5. No caso, eu deixei as mesmas configurações do nosso querido God of War, então aqui tanto no renderizador da GPU quanto na resolução interna estão ainda em 3.5x e aqui a nossa Vulkan aplicada. E com esse desempenho, rapaziada, a gente consegue jogar Shadow of the Colossus em 3.5x na Vulkan, e a Vulkan acaba sendo a melhor das nossas opções pra gente conseguir jogar. Embora algumas vezes a gente possa ter algumas perdas ali na velocidade, caindo para uns 89 a 90% da sua velocidade, mas ainda assim você consegue sim uma excelente jogabilidade e é claro, rapaziada, daria para você jogar numa boa disso daqui. Se você quiser, você pode simplesmente mudar aí a sua qualidade de renderização para 3x e você ainda vai ter um bom desempenho. Como vocês podem ver aqui, 3.5x eu acho que é um pouquinho demais, como a gente pôde ver, principalmente quando a gente tá aqui embaixo do nosso Colosso, e aí a gente vê o nosso FPS caindo bastante. Mas ainda assim, é um resultado excelente aqui para a evolução do nosso Nether SX2. Mas tudo isso, é claro, foi em um dispositivo poderosíssimo como o Poco F5 e o Snapdragon 7 Plus Gen 2. Mas e se a gente pegar um celular mais basiquinho e ainda com uma GPU Mali, como a gente tem aqui nesse Anbernic RG405M? Esse Anbernic tem um Unisoc T618 como processador e uma Mali G52, além, é claro, dos seus 4 GB de memória RAM. God of War, pra gente rodar, a gente precisa de uma configuração bem específica, utilizando aqui um renderizador da GPU no modo Vulkan e a resolução interna em 0.75x, mas para compensar a falta de resolução, eu também apliquei aqui as nossas configurações de CAS, ok? Então a gente está utilizando o modo CAS no modo apenas nitidez para a resolução interna, e ainda estamos utilizando aqui o Asynchronous Texture Replacement. E com essas configurações, mesmo numa parte bem pesada aqui do nosso querido God of War, a gente ainda consegue 30 FPS lisinhos pra gente conseguir jogar num aparelhozinho mais humilde como esse. E a gente consegue uma performance muito melhor em Vulkan do que em OpenGL. Eu não sei porquê, né? Até porque o nosso God of War performava muito melhor em OpenGL, enquanto aqui nos meus testes eu consegui rodar muito melhor na Vulkan. Eu não sei por que essa alteração aconteceu, mas enfim, aconteceu e agora a gente tá conseguindo rodar em 30 FPS cravadinhos aqui dentro desse aparelho. E o outro jogo que eu testei também foi o nosso poderosíssimo Shadow of the Colossus, até porque não tinha muito mais o que a gente testar, até porque Grand Theft Auto Vice City ele vai dar umas travadinhas, o Gran Turismo 4 é bem difícil de você conseguir rodar com uma performance suficientemente boa aqui dentro desse aparelho, então a única tentativa que a gente teve foi aqui o nosso Shadow of the Colossus, utilizando aqui das propriedades de sistema, utilizando o nosso renderizador da GPU no modo Vulkan e ainda a resolução interna em 0.75x, utilizando aqui o upscaling do nosso CAS. E assim, por mais que o nosso FPS não esteja tão bem e assim, a gente esteja experienciando aí uns 15 a 20 FPS, se você realmente quiser muito jogar o seu Shadow of the Colossus, até que dá pra você jogar. Você consegue sim uma performance suficientemente boa, mas é claro, rapaziada, dependendo aí do seu celular, se for um celular mais fraquinho, você vai ter diversos problemas para você conseguir rodar e como vocês podem ver, né, nem sempre vai ser a melhor das soluções aqui para você que quiser jogar em um celular mais fraco, um PS2zinho, né, rapaziada? Enfim, galera, como vocês puderam ver, o nosso
nosso Nether conseguiu sim trazer um bom desempenho, tanto aqui pro Poco F5 quanto aqui pro nosso Ambernic RG405M. Dá para você jogar diversos jogos aí numa boa no seu aparelho, e é claro, eu recomendo muito mais você utilizar o Nether do que o próprio Aether X2. Tanto é que o Aether tem muitos trackers de anúncios, muitos trackers aí de muitas inseguranças que a gente pode ter com ele, enquanto o Nether simplesmente desabilita todos esses tipos de trackers e inclusive faz aí alguns patches para jogos que tinham bugs, glitches e gráficos rodarem muito melhor no seu aparelho. Enfim, rapaziada, esse daqui é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.